Oi pessoal, aqui é a Alana do BO Literatura e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o nosso livro do mês, do nosso projeto da releitura de Percy Jackson. E eu confesso que esse era o livro que eu menos estava animada para ler. E cara, temos uma surpresa. Eu, tive uma grande surpresa lendo esse livro, que é A Batalha do Labirinto, o quarto volume e o penúltimo da primeira série de aventuras do Percy Jackson. Essa é Percy Jackson e os Olimpianos. Aqui a gente acompanha a vida do Percy criança, né? Quando ele descobre que ele é um semideus. E aí a gente tem todo esse ciclo dele se adaptando a essa nova vida, esse novo mundo também e as novas responsabilidades, né? É muito bacana essa fase aqui do Percy e depois comparando com a segunda série, em que ele já é um adolescente, ele já tem ali uma formação, uma maturidade maior. É muito legal a gente comparar como foi o Percy quando ele chegou nesse universo e depois ele sendo um veterano, vamos falar assim. No volume 4, a gente tem o avanço de Cronos, que é o grande inimigo dessa série toda, né, do Percy Jackson e os Olimpianos. Cronos está tentando se reerguer. Então, durante os 5 livros, a gente vai ter embates em diferentes níveis, mas no final das contas, o grande inimigo sempre é Cronos. Apesar de que ele age através de outras pessoas. Então, a gente tem aí outros, né, outros titãs gigantes. Luke, que é ali um ex-amigo, agora super inimigo do Percy, da Annabeth, né, de todo mundo do acampamento. E ele tá sempre tentando ali derrotar o acampamento, derrotar o Percy e trazer Cronos de volta. E nesse livro, né, não é diferente. A gente continua aí avançando e é como em toda série de fantasia, a gente vai chegar aí no final um confronto maior. E em cada livro a gente avança um pouco, né, em pequenos confrontos para chegar na batalha final. E aqui a gente já tem os nossos heróis um pouco mais velhos. Acho que eles vão completar 15 anos já nesse livro. E eles ali estão lidando com muitas questões. Esse livro ele traz muitas descobertas de emoções, de sentimentos diferentes, de coisas assim que estão fervilhando na ideia deles e que eles não entendem direito o que é aquilo, né? A gente tem o Percy e a Annabeth naquela coisa assim de eles estão sentindo alguma coisa e eles não sabem explicar o que é, e aí eles acabam se embananando, pondo os pés pelas mãos, e eles não conseguem dizer em palavras o que eles estão vendo um no outro que é diferente do que sempre foi antes, que é diferente da amizade que sempre teve. Mas, né, indo mais para a sinopse desse livro, a gente tem muitas coisas paralelas acontecendo. Kiron, ele desconfia de muito do que vai acontecer, ao mesmo tempo que ele não pode, né, passar à frente do que precisa acontecer, então ele tem que deixar também que os heróis façam as coisas, ele não pode ele conduzir tudo, e aí ele vai ali tentando organizar as coisas para que eles consigam, né, prever mais dos ataques e tudo. O acampamento está sempre correndo muito perigo. E tudo começa, assim, ao meu ver, com essas pequenas missões do Kiron. E aí aqui a gente entra na Batalha do Labirinto meio assim, meio vago. Só pra gente aqui, vou passar uma sinopse para vocês sem spoilers e depois a gente comenta mais ou menos o que aconteceu, como a gente sempre faz nessa série de livros, de vídeos sobre esses livros. E uma coisa que eu esqueci, já vou cortar e falar agora, se você está chegando por esse vídeo, pega a playlist e começa lá do primeiro, que daí fica bem mais legal a experiência. A gente já releu O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição de Chitã,
e hoje é dia da Batalha do Labirinto, e, né, o quarto volume. Nesse livro, o Percy, ele tá em mais uma escola, e agora é a escola do professor que é namorado da mãe dele, e ele tá ali tentando passar uma boa impressão. Ele vai para um dia que é tipo não é um treino, vai, como é que se diz? É uma visita, e ele vai estudar só depois. Então, esse livro, ele começa ali um pouco antes das férias de verão, que é quando eles vão para o acampamento. E aí o Percy, como sempre que ele tá numa escola, quando tá ali terminando o ano letivo, ou nesse caso, conhecendo uma escola para o próximo ano letivo, acontece alguma coisa. E aqui não é diferente. Só que ele encontra aquela menina, né? Ele encontra ali uma menina que ele já esbarrou antes e ela acaba ajudando ele. E aí nessa escola tem mais, né, um encontro com monstros. E ali ele percebe que o exército de Cronos está ganhando uma força maior, né? Que tem monstros assim muito poderosos junto com o Luke. E logo em seguida ele já encontra a Annabeth e eles vão para o acampamento. E aí lá ele descobre que tem muita coisa que aconteceu no período que ele estava fora do acampamento e que ele está super por fora de alguns detalhes. E aí eles comentam pela primeira vez sobre o labirinto de Dédalo, que tem toda aquela lenda do Minotauro. O Percy, inclusive, já lutou contra o Minotauro, mas uma daquelas coisas que eu falei que Quirón, ele começa a fazer pequenas missões, ele começa ali a tentar aos poucos, né, investigar. Isso era uma das coisas. Eles estavam investigando sobre o labirinto de Dédalo, que é que, conforme foi passando o tempo, virou um grande labirinto, que está meio que embaixo do mundo todo, em algum lugar entre a Terra, o labirinto, e o submundo, ele está para cima, mas lá dentro, por dentro meu Deus, por dentro do labirinto, você consegue acessar vários outros países, vários outros lugares ali do território em si, com muito mais facilidade. E eles acreditam que Luke possa usar isso para invadir o acampamento. E eles também acreditam que dentro do labirinto, né, através de Dédalo, eles consigam descobrir um jeito, né, de tentar deter essa invasão no acampamento, deter Luke, deter Cronos. Annabeth entende tudo sobre o labirinto, porque Dédalo é um arquiteto. E Annabeth, assim como eu, é também ali, ela quer ser, eu já sou, ela quer muito ser uma arquiteta, e ela estuda muito sobre o labirinto, sobre Dédalo, ela pesquisa muito sobre tudo isso, e essa tem que ser a missão dela. Finalmente ela vai ganhar uma missão em que ela vai comandar, e ela pede, apesar de ser contra ali a regrinha do 3, ela pede para que o Tyson vá junto, ela sente essa segurança ali, ela quer os 4, então vai ela, o Percy, o Grover e o Tyson. Ao mesmo tempo que eles estão lidando com essa questão do labirinto, eles precisam achar Dédalo, eles precisam desvendar o labirinto em si, porque eles vão entrar lá sem saber se eles vão conseguir sair. O Grover também tá com a questão, né? Ele é buscador de Pan, que é aquele deus selvagem que está desaparecido há 2000 anos, e ele precisa encontrar uma prova que Pan realmente falou com ele. Lá, quando ele estava, se eu não me engano, era no Novo México, no livro passado, ele ouviu a voz de Pan, ele trouxe essa mensagem para o conselho e ninguém acreditou nele. E como ele não teve, né, não foi bem sucedido, os outros buscadores costumam morrer. E isso já foi desvendado lá em Mar de Monstros, porque o Velocino de Ouro ficava na ilha do Ciclope e o Velocino emana uma energia muito forte, como o Pan. Os sátiros vão para lá procurando Pan e eram comidos pelo Ciclope, por isso ninguém voltava. Aí Grover resolve isso e depois, né, ele não consegue mais nada de pista, nada de prova sobre Pan, e agora eles querem revogar, né, a licença dele de buscador e ele precisa lutar aí para achar alguma prova para que ele continue buscando Pan. Por isso ele vai, porque ele imagina que talvez, né,
dentro do labirinto ele possa achar alguma coisa que o leve até onde está a Pan. Então eles vão em busca disso e a gente sente que tá todo mundo entendendo que vai chegar uma hora que as coisas vão explodir, que as coisas vão, né, assim, é muito ligado com a primeira profecia que fala do herói que quando completar 16 anos vai tomar uma decisão difícil, poderá destruir o Olimpo. E o Percy vai fazer 16 anos no próximo ano, que seria então o próximo livro, que vai ser o último. Conforme vai se aproximando dessa data, as coisas começam a ficar mais tensas. E aí eu quero comentar com vocês, deixa eu ver aqui que eu pesquisei, que eu não lembro onde está no livro e também não decorei. Mas a profecia desse livro é muito legal. E agora a gente pode conversar mais sobre o que eu achei do livro, as minhas cenas preferidas. Então, a partir de agora tem spoilers. Cada vez que eles saem em uma missão, eles fazem uma visita ao oráculo e o oráculo dá uma profecia do que vai acontecer naquela missão. A gente não consegue desvendar antes de tudo acontecer, mas é como se fosse ali mais ou menos um passo a passo de como vai ser. E a profecia que a Annabeth recebe, ela não consegue contar para eles, porque é uma profecia que tem um final muito doloroso. E ela não consegue falar em palavras, e aí ela omite algumas partes, eles percebem, mas fica por isso mesmo. Ela fala assim: descerás na escuridão do labirinto infinito, o morto, o traidor e o perdido reerguidos. Ascenderás ou cairás pelas mãos do rei espectral. Da criança de Atena, a defesa final. A destruição virá quando o último suspiro do herói acontecer e perderás um amor para algo pior que morrer. Então, essa parte do final deixa a Annabeth em choque. Ela sabe que ela vai descer com o Percy. Ele vai com ela pro labirinto. E eu acho que ela já começou a entender o sentimento que ela tem por ele não é só de amizade. O Percy, ele ainda tá em cima do muro ali com o que ele sente. Ele conheceu uma outra garota que talvez tenha feito ele questionar algumas coisas. E ele começa assim, ele sempre fica um pouco inseguro, porque ele sabe que a Annabeth gostou muito do Luke no passado. E a Annabeth ainda questiona esses sentimentos. A gente percebe que ela não sabe ao certo de quem a profecia está falando. Mas, ao mesmo tempo que ela fica em choque de que alguém vai morrer, né? E alguém que ela ama. Eles vão pro labirinto e lá eles encontram todo tipo de situação, todo tipo de coisas. Hera aparece para eles e começa a falar também sobre como que as coisas, como que ela planeja as coisas e tudo e tal. Eles brigam com ela, isso é muito incrível, porque ela gosta muito do conceito de família, mas é como Hefesto mesmo diz para eles, né? No labirinto eles também encontram Hefesto, que também é um grande criador ali, que cria armas e tudo. Hefesto é o ferreiro, né? E Hefesto conta que a mãe dele gosta muito do conceito de família, desde que seja da família perfeita, com pessoas bonitas, com pessoas belas. E Hefesto tem defeitos físicos, e por conta disso, Hera jogou ele do Olimpo, né? Ela não gosta do filho, porque ele não representa a perfeição da família dela. E eles também encontram um pequeno desafeto do Percy, mas não da parte do Percy, né? Que é o Nico. O Percy está sonhando com o Nico desde quando ele está no acampamento. E aí aparecem algumas mensagens de íris que ele não entende de onde vieram. E ele vê que o Nico está falando com os fantasmas e quer trazer a irmã dele de volta. Ele até acha que o Nico quer trocar a alma dele pela da irmã dele. É legal que quando eles se encontram, né, tá ali numa situação complicada e tudo, o Percy acaba salvando todo mundo, e aí o Nico fica meio, eu não quero que você faça nada por mim. E eles conseguem invocar a Bianca, e a Bianca conta pro Nico que não foi culpa do Percy,
e que ele tá mais chateado com a própria Bianca do que com o Percy, porque ela abandonou ele, tanto na morte como em escolher as caçadoras e não escolher ficar no acampamento com ele. E aí, aos poucos, ele vai amolecendo o coração e ele vai aceitando ali que ele estava errado. Aí, outra questão é que o acampamento tem um novo instrutor de armas e como chama? É um meio sangue bem mais velho e ele tem um cão infernal de animal de estimação, que é a senhorita Lear, e aquilo intriga o Percy, e eles todos ficam meio confusos com relação àquela. Eu esqueci o nome dele, mas com relação a essa figura que inspira dúvidas. Ao longo da missão, eles descobrem que esse cara ali estava meio que conspirando contra eles, a favor do Luke. E eles vão, né, em uma saga ali por dentro do labirinto para descobrir aonde está Dédalo, para descobrir ali. Eles têm também a questão do fio de Ariadne, que é o que permite que você saiba se locomover pelo labirinto, e através disso, Luke vai conseguir colocar o exército dentro, né, do acampamento. Aí que eles começam a fazer toda essa investigação, eles percorrem o labirinto, e outra pessoa também falou que o Percy sempre soube a resposta para andar dentro do labirinto. E eu ficava bem assim, mas como que ele sabe? Ele não sabe, gente, ele não sabe. E no final das contas ele sabia. Então, eu não sei se eu vou falar na ordem certa, mas primeiro eles são emboscados e aí eles precisam se separar. Já tinham se separado antes, porque o Grover sente a presença de Puck e ele precisa ir atrás, e o Percy e a Annabeth precisam ir atrás de uma missão para Hefesto, para que Hefesto mostre para eles como chegar até Dédalo. E aí eles se separam. O Tyson muito prontamente, eu achei fofinha essa parte. Ele não gosta de sátiros, os sátiros têm medo de Ciclope, mas eles prontamente se voluntaria para ir com o Grover na busca, porque o Grover não poderia ir sozinho. E o Percy fica com a Annabeth. E eles fazem ali um pouco o que o Hefesto pediu. E eles acabam sendo emboscados por muitos monstros. E o Percy dá um jeitinho para que a Annabeth escape. A Annabeth tem um bonezinho de invisibilidade. E ele fala que ele vai conseguir escapar. Mas ele não sabe o que ele vai fazer. E aí a Annabeth dá um beijo nele. Achei muito fofinha essa parte. No final das contas, é muito complexo, porque o Percy era pra ter morrido, ele não morre e ele vai parar na Ilha da Calypso, que é uma personagem também bem intrigante. Ela é filha do mesmo Titã, que é pai da Zoe, que é o Atlas, e ela tá cumprindo uma pena nessa ilha, ela não pode sair de lá. Só que de vez em quando aparecem heróis ali. Ela salva eles, ajuda eles a se curarem e no final eles nunca podem ficar. E ela acaba se apaixonando. Ela se apaixona pelo Percy. Ele fica muito mexido, muito balançado. Mas ele escolhe voltar. Hefesto fala com ele e ele volta. E aí ele vai para casa dele, vai para o acampamento. E então ele percebe que ele sempre soube qual era, né, a chave do labirinto. E aí ele conta lá pro Kiron e pra Annabeth que a Ariadne foi uma humana que guiou, né, esqueci o nome do cara que ela guiou dentro do labirinto. Não sei se foi Teseu. E então ele conhece uma humana que enxerga através da névoa, a Rachel. E a Rachel é quem deve guiar eles pelo labirinto. E assim acontece. Ela guia eles pelo labirinto e eles encontram Dédalo. Mas antes eles encontram Luke, eles brigam com Luke. Aí eles descobrem que o Dédalo é o mesmo cara que é o instrutor de armas lá do acampamento e que, na verdade, ele já entregou o fio de Ariadne pro Luke e ele, né, o Luke vai conseguir entrar no acampamento mais cedo ou mais tarde. Só que no meio de tudo isso, eles acabam, não lembro direito o que que eles veem lá, uma passagem. Acho que eles veem uma passagem
do labirinto para entrar naquela colina lá, aonde fica guardado aquele caixão de Cronos. E quando o Percy vai lá investigar, ele vê que aquele caixão tá com o Luke lá dentro. E é aí que eles entendem que o Luke cedeu o corpo dele para que o Cronos voltasse através do corpo do Luke. E isso mata a Annabeth. Ela fica muito, muito chateada, ela chora muito. E ela fica muito nervosa com tudo isso. Nesse meio tempo todo, eles precisam voltar correndo para o acampamento, porque o acampamento está sendo invadido. E realmente o exército do Luke consegue entrar no acampamento, só que eles conseguem também, né, atacar ali, eles estão preparados para aquilo. Há perdas, né, morrem alguns campistas, acho que uns 3 ou 4, mas o acampamento não é destruído. E tem uma parte bem bonitinha, que é que Dédalo e um outro monstro lá, que na verdade era mais assim um ícone, né? O Tyson era muito fã desse monstro aí, que eu esqueci o nome, que é tipo uma espécie maior que os gigantes, ou que os ciclopes. E esse monstro, ele tava meio assim, tipo, eu não valho mais nada, eu não dou conta de mais nada. E de repente, eles vêm ajudar, né, na invasão do acampamento, porque eles reconsideram ali o que eles fizeram, o que eles pensaram, e eles ajudam. Dédalo também reconsidera toda a vida dele, e ele acaba morrendo em favor, né, que o labirinto se desfaça e que assim o Luke não consiga mais invadir o acampamento através do labirinto. Uma coisa interessante é que nesse livro vai contar bastante a história do Dédalo. O Percy tem vários sonhos com o passado, porque o Nico conversa muito com um fantasma, que até é falado lá na profecia, o Rei Espectral, e lá é falado sobre esse fantasma, que é o Rei Minos, que foi o rei que fez, que encomendou o labirinto para Dédalo e tudo. E aí tem toda essa parte de mitologia da história desse rei, do Dédalo, passa-se bastante coisa sobre isso, é muito interessante. Esse rei, ele faz alguns acordos com o Nico, assim, ele é bem malvado. Mas, voltando à profecia que a gente leu, pra gente encerrar, eu entendi que é assim. Essa parte do descerás na escuridão do labirinto infinito, o morto, o traidor e o perdido reerguidos. Eu não entendi, assim, muito bem como que é tudo isso. Mas o traidor é um cara que é campista lá no acampamento Meio Sangue e eles encontram ele no labirinto e esse cara tá no exército de Luke. O morto e o perdido é que eu não sei direito, mas é, o Nico também desce no labirinto, né? E o Nico tá meio perdido. Mas aí quem seria o morto? Eles falam lá no livro. Eu só não lembro direito como é que eles explicaram isso. Mas o que é legal é aqui, ó. Ascenderás ou cairás pela mão do rei espectral. Se o Nico tivesse feito os acordos e tivesse seguido o que o fantasma do rei Minos estava sugerindo que ele fizesse, as coisas teriam saído bem ruins. Mas ele acordou no final das contas. A defesa final da Annabeth, que resolve lá os problemas. E essa última parte, que é exatamente porque eu li essa profecia para vocês, que é a destruição virá quando o último suspiro do herói acontecer e perderás um amor para algo pior que morrer. Então, o Luke dá seu último suspiro como Luke e entrega seu corpo para ser Cronos. Isso, no caso, é pior que morrer. E esse é o amor que a Annabeth perdeu. Não foi o Percy. Que bom. Mas isso afeta muito ela fica muito mexida. E aí, no final, o que me deixou na verdade numa expectativa gigantesca pro próximo livro, foi que eles não resolvem essa questão entre eles dois, entendeu? A parte do beijo eles não conversam mais sobre isso. Ele fica meio ali balançado com a Rachel que ele conheceu e tudo, que representa talvez um pouco de uma vida normal que ele não tem. E ele acaba voltando para a vida normal dele. É legal que no final do livro ele recebe uma visita do pai dele lá no dia do aniversário dele. É super legal essa parte. E aí já ficam ali todas as apostas para o próximo livro,
que no caso também é o próximo capítulo e o capítulo final dessa saga contra Cronos. Eu disse no começo que essa leitura foi uma surpresa, porque eu sempre guardei na memória, há 12 anos atrás eu li esse livro, que esse não era um livro tão legal. Que esse livro, ele era chato. Que essa parte do labirinto não era interessante. Que ia ser um livro sofrido de ler. E cara, foi incrível. Incrível. Para mim, A Maldição do Titã sempre foi o meu favorito. E agora eu tô reconsiderando as coisas. E a Batalha do Labirinto é muito mais legal que A Maldição do Titã. Aqui a gente tem essa parte dessa tensão, deles se tornando mais velhos, essa parte dos sentimentos que eu falei, isso é muito incrível. Isso gera ali conflitos dentro do livro, cenas e ali um suspense assim do que pode acontecer. Isso dá muito ânimo para ler, dá muita curiosidade para saber como que eles vão resolver aquelas coisas. E aí isso instiga muito mais a leitura. Eu amei esse livro, 5 estrelas, favoritado. E estou ansiosíssima para poder ler o próximo livro, que é o Último Olimpiano. No momento eu esqueci o título. Que vai ser a nossa leitura do mês de março, quando a gente encerra essa releitura de Percy Jackson. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês estão ansiosos para finalmente ter a série da Disney. Não se esqueçam de se inscrever e curtir esse vídeo se vocês gostaram. Tchau, pessoal!